Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, o TV Saudades Entrevista hoje está muito contente, recebe uma grande atriz brasileira. Não é só atriz, ela vai falar tudo que ela faz para a gente. Nina de Pádua. Muito obrigado, Nina. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Vamos falar sobre dramaturgia? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos ver o que a gente encontra. Você é libriana como eu, né? Isso aí. Que dia que você faz? 12. Você me falou, eu esqueci. Olha, tenho alguns amigos queridos dia 12. E o principal deles é Fulvio Stefanini. E eu falei com ele, uma graça. Quem não gosta do Fulvio não gosta de ninguém, né? Não, maravilhoso. Um querido amigo. Nina, eu gosto de começar as entrevistas sempre pelo começo, perguntando o seguinte. Você é de São Paulo, você é paulista, né? Não. Está errado, então, em algum lugar. Você é carioca? Carioquésima, Casa de Saúde São José. Uma geração inteira nasceu ali. Mas tudo bem, vamos lá. Como é que a pequena Nina, a pequenininha Nina, Nininha, se interessou por esse universo artístico e qual foi tua trajetória de formação para se tornar uma atriz profissional? Bom, a pequena Nina, eu acho que foi meio no susto. Eu sempre contava uma história de que quando eu tinha 6 anos, negócio de um anjo, numa coroação, mas fazendo um trabalho, há uns 2 anos atrás, com o meu querido amigo Anselmo Vasconcelos, me veio à memória de coisas remotas a essa história que eu contava. Então, na verdade, as primeiras lembranças são aos 3, 4 anos de idade. Coisas de colégio. Eu fui a Dona Baratinha, aquela que faz o caldeirão para, né? Quem quer casar com a Dona Baratinha, eu fui a Dona Baratinha. Depois, no outro pré-primário, eu fui a Lili, da historinha do livro. E eu me lembro que eu estava sendo alfabetizada, me davam para ler, e eu gostava de me ouvir lendo, e eu lia muito claramente, muito. Então, foi por aí o começo de tudo. Aí veio a tal historinha que eu sempre contei, que talvez todo mundo já conheça, que é a Coroação de Nossa Senhora e tal. E aí eu tive a felicidade de sempre, todos os colégios pelos quais eu passei, havia essa matéria. Então, eu fui do TAB, do Teatro Amador Benetense, que é uma origem de uma galera, tem um monte de gente da minha geração que saiu do TAB. Fábio Junqueira, Herbert Richter Júnior, Daniel Dantas, Denise Dumont, Maria Cristina Gatti, enfim, não vou lembrar de todos. Eu não vou lembrar de todos, mas uma galera. E Fábio, lembrei agora do Fábio, mas, enfim, saiu desse. Eu tive a felicidade, também no outro colégio anterior ao Bennett, Colégio Jacobina, eu também já toquei prato, toquei cuíca, toquei flauta, fiz uma chinesa, enfim, a vida inteira. Isso foi uma realidade da minha vida. Não foi um caminho que eu escolhi, vou ser atriz, não teve essa dramaticidade. Isso foi a minha vida. Aconteceu naturalmente, então. Quando era uma brincadeira, era uma alegria, minha mãe era minha mãe é uma artista extraordinária, a baronesa, não sei se você já viu, mas a baronesa me incentivava muito nesse sentido e fazia figurinos,
Eu me lembro, essa chinesa especificamente, para uma festa lá do Jacobina, eu me lembro que ela comprou a fazenda para fazer a túnica chinesa, né? E ela se deu ao trabalho de pintar uma cartolina para fazer o chapéu. No desenho da estampa da roupa, entendeu? Então, assim, enfim, a vida inteira eu fui estimulada nisso. Meu pai era médico, mas meu pai era um super desenhista. Minha mãe é pintora e, enfim, tem 1000 habilidades, faz tricô, faz crochê, pinta, desenha. Né? Então, eu sempre... Meu irmão é um poeta dessa geração dos anos 70, né, do 26 Poetas Hoje. Meu irmão já faleceu, mas foi desse grupo, foi dessa ocasião, dessa viagem galáxia pelo universo que todos fizemos nessa década extraordinária que foi a década de 70. 60, 70, foi um momento muito importante desse planeta. E, então foi assim, e aí foi acontecendo. E eu comecei, eu considero que eu me profissionalizei aos 14 anos. Aí, depois de eu fazer as primeiras coisas profissionais, é que eu fui em busca de uma especialização. Eu entrei para o curso do Sérgio Brito, que é de onde saiu o Asdrubal, alguns aninhos depois. A gente vai falar do Passei pela Asdrubal. escola de... Oi? A gente vai falar do Asdrubal. É importante. Tá bom. Passei em seguida desse primeiro contato, que ainda não era Asdrubal, ainda não era nada, as figuras estavam ali e a coisa aconteceu um pouco adiante. Eu fui para a escola de teatro, que hoje em dia é Unirio, na época era FEFIEG, não era nem FEFIERG, era FEFIEG, porque era Estado da Guanabara. Mas eu já saí também, entrei na escola e não completei a escola, porque já saí para fazer Calabar, que é a primeira peça adulta profissional, porque eu tinha feito coisas no teatro infantil, que na época tinha uma outra estrutura do que é hoje em dia, um elenco de peça infantil. Então, a minha vida sempre foi essa, Américo, eu não conheço outra história. Então, você praticamente começou antes mesmo de estudar. Você estava falando da tua mãe e do teu pai. A tua geração de atores ainda era aquela geração que enfrentava uma certa resistência por parte dos pais? Olha, eu não passei por isso, mas eu acredito que boa parte dos meus colegas devem ter passado, sim. Porque, enfim, ignorância até, de certa forma, mas um certo preconceito, um certo medo pelo desconhecido que é uma vida de um artista, um monte de mentira, que já havia mentiras, né? A fake news não é um privilégio dessa galera que está aí, não, já rolava. E, então, talvez tenha passado sim, mas eu, particularmente, não passei por isso. Quem me levou, inclusive... Hã? É muito bom quando os pais apoiam os filhos, né? Apesar dos preconceitos fundamental, que maravilhoso. haviam. É muito especial, porque é outro nível, você já parte de uma aprovação. Essa história do anjinho que eu contei da Coração de Nossa Senhora, bom, eu queria fazer, não me deixaram, porque eu já era comprida, eu era alta, né? Então, eu chorei tanto que minha mãe foi lá e falou, pelo amor de Deus, ela precisa fazer alguma coisa nessa coração. Aí me botaram ajoelhada atrás de uma nuvem, o que era uma pena, porque minha mãe fez uma roupa linda, azul, cheia de estrelinha de metal, sabe? Enfim. Quando acabou, eu perguntei para o meu pai assim, porque cantava, né? Tinha toda uma encenação. Eu perguntei para o meu pai, você me ouviu? Ele falou, só ouvi a sua voz. Aí eu acreditei, entendeu? E a coisa aconteceu. Enfim, não foi isso que você perguntou, né? Mas... Então, você me diz assim, a Nina sempre foi artista. Ela não fez mais nada além de atuar. Não. Eu vi no teu currículo aqui que você é produtora, você é diretora, ou seja, você faz... Não? Não. Louco. Então tem coisa aqui. Não. Eles falam que eu sou, mas eu não me acho. Não, e também não tenho grande coisa. Falam diretor, eu dirigi uma peça.
produtora, eu produzi com a Asdrubal, produzi agora com a Anselmo, mas não sou uma Figurino. produtora. Figurino. Figurino é o mais próximo. Eu acho que a experiência no Asdrubal te deu toda essa Claro. bagagem. Mas vamos lá, antes de chegar no Asdrubal, você disse que se profissionalizou aos 14 anos. É o que eu conto, mas eu não tenho uma data. Então, mas você disse que você se profissionalizou porque foi a primeira vez que você foi remunerada. Isso. Eu achei que era uma boa medida para você... Porque como eu fazia desde os 3 anos de idade, eu tinha que ter um marco para começar a pontuar, digamos. Você lembra qual foi o trabalho, qual foi a peça? Lembro, claro que lembro. Era uma peça infantil no antigo... Você é do Rio, não, né? Não, sou São Paulo. São Paulo, mas conhece um pouco o Rio, talvez, ou a história do Rio. Mas conheço. Eu tive espetáculo aí peça... também. Oi? Eu tive espetáculo aí no Rio. Ah, bacana. Pois é. Eu estreiei no Teatro Opinião, extinto Teatro Opinião, maravilhoso, histórico. Era uma peça infantil, eram 2 peças infantis, mas a primeira, entrei com uma, depois comecei a fazer as 2. A primeira eu era Cinderela. E acontece que eu calço 39, sempre calcei. Você é alta mesmo assim? As filhas da princesa calçavam 35. Então, Que eu tinha peça que que dar o era? maior truque para botar o sapatinho em mim, entendeu? Que Botaram peça um que era? elástico, uma história. Que peça que era, Mas Nina? era uma Cinderela. Era a peça Ah, da era Cinderela. Cinderela. Tá. Cinderela. A outra, que logo em seguida era o mesmo grupo, chamava Grupo Carrossel. Eu não era do grupo, eu fui uma atriz convidada. Eu entrei para fazer. E era assim, era bem heterogêneo o grupo, não era um grupo como o Asdrubal, digamos. Tá. Né? Eles se intitulavam o Grupo Carrossel, mas na verdade não era um grupo. Tinha gente, sabe? Tinha gente que fazia show na Lapa de noite. E eu era uma pirralha começando uma carreira que, enfim, eu não tinha noção que eu estava começando uma carreira. Eu ia lá e fazia, porque aquilo é extremamente prazeroso para mim até hoje, graças a Deus. O teatro é a grande paixão? O teatro é a minha casa, de onde eu vim, é a minha história. E teatro eu faço em qualquer lugar. Eu já fiz teatro dentro do ônibus. Na juventude, eu e Perfeito Fortuna, a gente fazia loucuras dentro dos ônibus no Rio de Janeiro. O teatro ele se instala onde ele quiser. O teatro é muito generoso, é o mais generoso de todos. Mas você, como público, Nina, você era público de TV? Você assistia na sua primeira infância, na sua adolescência, você assistia TV? Na minha primeira infância, minha mãe disse que era babá eletrônica. Eu sou baby boom, né? Então, ela me amarrava numa cadeira e me botava lá para ver uns desenhos que o Sherman, Maurício Sherman, querido, com quem trabalhei anos e anos depois, o Sherman, acho que o programa era do Sherman, ou ele dirigia, eu não me lembro, mas ela conta que ela tinha um desenho que ele botava como se fosse o disco ao contrário, e que eu gargalhava até acabar dormindo. Então, eu sou um bebê viciado em televisão, e sou viciado até hoje. Eu pergunto isso pelo seguinte, 2 coisas. Você se imaginava um dia dentro da TV? Dentro da TV? Depois que eu comecei a ter alguma noção do que eu estava realmente encaminhando como profissão, claro. Mas antes não, antes era a TV era uma diversão, mas não existia também novela. Né? A novela foi surgindo, eu já era maiorzinha. Na infância mesmo era desenho. E, enfim, Quinta Dimensão, que eu adorava, que era meio de terror. E você tinha ídolos, por exemplo, que você veio conhecer depois, veio trabalhar depois? Caramba! Sim, todos eles. Brandão Filho, Milton Carneiro, sei lá, Eva Paulo Tudo. Gracindo.
Oi? Paulo Paulo, Gracindo, o grande amor da minha vida, amo de paixão, maior ator brasileiro. na minha opinião, também. Enfim, total, total. Eu só fico um pouquinho assim, porque eu também trabalhei com outro grande ator que chama-se Chico Anísio. Ah, E o Chico tinha uma coisa que era extraordinária, que é o seguinte: ele entrava com um personagem, você olhava no olho dele e você via aquele personagem. Quando ele saía, trocava e voltava com outro, o olho era outro. Eu fico arrepiada de falar todo isso. mundo fala isso do Chico O Anísio. olho era outra entidade, cara. Eu estou toda arrepiada lá, não sei se dá para ver, mas era uma Impressionante, todo mundo fala entidade. isso. Agora, eu também viajei com Paulo Gracindo na feliz temporada de O Lago Dourado, e era um ator extraordinário, uma figura que eu amo de paixão, tenho muito orgulho de ter podido pisar um palco em que ele esteve presente. Diz uma coisa para a menina, você tem toda a bagagem de teatro, você veio do teatro. Quando você foi para a televisão, primeiro, como foi o convite? De quem partiu o convite? Ou foi teste? Como é que você chegou na televisão? Olha, E pois segundo, é, isso é uma outra. você estranhou a linguagem? No comecinho, estranhei um pouquinho, você fica nervoso, né? Na verdade, olha só, eu estreiei oficialmente no Malu Mulher. Portanto, Tá, foi uma Malu Mulher, num tá. episódio até bem polêmico, chamado A Amiga, Você que a fazia Ângela Eva. Leal era a amiga. Você fazia Eva. Eu fazia Eva? Não É. sabia. Muito obrigada, não lembrava, jamais lembraria disso. Mas, enfim, mas eu já tinha feito umas coisas antes com o Domingos de Oliveira no Fantástico, que ele tinha um quadrinho lá que ele lançava jovens atores, feito umas poesias, umas coisas assim. Então, quando eu fui para o Malu Mulher, eu conto como estreia oficial, mas já tinha um cheirinho né, de estúdio, porque eu Eu já vejo aqui tinha que passado. no meu, assim, no estudo que eu fiz antes do Malu Mulher, tinha uma coisa com o Flávio Miliaccio, o tio Maneco. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Deus te abençoe. Claro, lógico. Eu sou a senhora. A vida foi muito generosa comigo, porque. Ui, desculpe. Flávio Me era outro proporcionou bárbaro. muitas aventuras. Então, essa é uma delas, Aventuras do Tio Maneco. Lógico, TV educativa. Grande orgulho de ter estado ao lado de Flávio Migliaccio. Anos depois, fiquei com a irmã, enfim, uma história. Cada vez que eu conto, eu me orgulho, sabia? Porque eu descubro como a minha história é bonita, cara, como tem Sim, gente eu tenho uma lida importante. aqui. Você tem uma carreira longa, com muitos trabalhos no teatro, no cinema, na TV. É, a TV veio antes do cinema? Não, o cinema veio antes da TV. O primeiro curta-metragem que eu fiz, eu estava em São Paulo com as Drubal e recebi um telefonema lá no nosso apartamento, na Alameda Santos, um cineasta chamado Silvio Autuori, já falecido, sobrinho de um cara Autuori da televisão, um cientista que tinha o negócio das formigas. Não sei se Sim. você é novo, não vai lembrar disso, mas enfim. E Sou ele me tão novo, convidando para não. fazer Não um. sou tão novo, não. Tenho 60. Ah, bom, tem 65, completo 66, já já. Mas, enfim, Pouca diferença. é quase uma geração, né? Cincão aí. Mas, enfim, esse foi o primeiro curta que eu fiz. E foi um curta, ele chamou a mim e ao Evandro. Ele assistiu o Tratimilhão, no Ruth Escobar, gostou da dupla e nos convidou. E esse curta deve existir por aí. Eu conheço até hoje alguma das filhas dele, e enfim, mas então começou por aí. Então, antes da TV, eu fiz esse filme e fiz umas outras coisas que agora eu já não lembro direito.
Olha, aqui eu tenho Engraçadinha. Ah, sim, mas aí foi depois do Tio Maneco. Acho que o Tio Maneco foi em 78, Engraçadinha. Antes do Engraçadinha, eu fiz Segredo da Múmia e uns outros curtas. O Segredo da Múmia anterior à Engraçadinha? Mulheres enjauladas e tratadas como feras transformam-se em seres abomináveis. Menino É que, do na Rio? verdade, o que aconteceu? Ele provavelmente, como era muito pobrinho, né? A gente filmou uma época, parou, filmou mais outra época, ele foi assim, entendeu? Mas ele começou antes do Engraçadinha. Sabe o que ele me disse ontem? Que me quebrava a cara. Não é possível. Disse isso? Mas Silvio mudou muito. Pode deixar. Eu falo com ele. Não tá direito isso. Escuta, Engraçadinha. Teu noivo sabe? Ou desconfia? Desmanchamos. Já? Ontem. E ficou triste o Zósimo ou já esperava? Vocês estão muito enganados com o Zósimo. Nem queira saber o que tenho sofrido. Aparenta uma coisa, mas quando tá sozinho comigo, um cavalo. E você, triste? Diz a verdade. Você gostava muito de Silvio, não gostava? Mas não minta, Letícia. Te juro, Engraçadinha, não tenho raiva de você. Você não tem culpa de nada. E, além disso, se existe alguém culpado, sou eu. Por quê? Eu amo Silvio, mas falta ao meu amor, sabe o quê? Falta desejo ao meu amor. E isso, homem não perdoa, nem aceita. O defeito é meu. Letícia quer ser melhor que todo mundo. Tanta bondade chateia. Olha, faz o seguinte, não fala, não diz nada. Eu resolvo tudo. Converso hoje mesmo com o tio Arnaldo. Com o papai? Claro, não podemos perder tempo. Você se esquece que está grávida? Silvio diz que não houve tempo. Mas eu prefiro acreditar em você. Tenho medo. Medo de papai. Fala amanhã você fala. Hoje. Está Você bem, fez filmes hoje. importantes. Eu vejo aqui que você fez, por exemplo, Menino do Rio, você fez Isso. A Vaeté, você fez Pagu, Escorpião Escarlate, Como Nascem os Anjos. O cinema é uma coisa que te seduz? muito. A qualquer ator, eu acho, muito. Cinema é uma delícia. Eu Mas, sou triste porque não me chamam mais para fazer cinema, mas foi uma coisa como que é eu que é pro fiz ator com de muita teatro? alegria. Como é que é para o ator de teatro, Nina? Que teatro são gestos largos, são gestos tem que Difícil. projetar a voz. Vai para o Isso. cinema, é tudo um menos. É, O ator que tem difícil. formação de teatro apanha no cinema no começo? Olha, eu acho que qualquer ator que tem formação em teatro tem base para fazer tudo. Então, você pode, no começo, ser, né, um pouco surpreendente, mas eu acho que o ator de teatro ele é completo, ele é preparado, você lidar com o público ao vivo, você tem que ser muito corajoso para se lançar no abismo a cada noite. Então, é um aprendizado, talvez no comecinho você fique um pouco assim, mas depois você vai... É rápido de pegar, porque, enfim... E é fascinante. E o cinema... O teatro também, mas o teatro é mais efêmero, né? O teatro é para quem viu. Não adianta você contar muito. O cinema, ele conta a história do país, né? Ele forma ideias, ele representa uma época, ele guarda a história, a memória do país, né? Então, é muito importante. Agora, você fez parte do Asdrubal. O Asdrubal é um grupo de teatro que bom, primeiro, trouxe um monte de gente que está aí até hoje, Patrícia Travassos, Perfeito, Fortuna, você, Evandro, Regina Todo mundo está aí Casé. até hoje, todo mundo.
Então, é um grupo muito conhecido, mesmo para o nome Asdrubal trouxe o trombone é muito conhecido mesmo para quem não viveu aquela época. Isso. Me fala do advento Asdrubal. Como é que foi? Vocês se juntaram? Vocês já se conheciam? Como é que a trupe se reuniu? O miolinho do Asdrubal vem desse curso do Sérgio Brito, que eu falei lá atrás, antes de tudo. Eu só quero fazer um ardendo, como diz o outro, que antes do Asdrubal tem Calabar, que é muito importante. Então fala do Calabar. Calabar, para mim, é muito importante, é um marco. Mas, enfim. Então, o grupo meio que veio lá de trás, né, do curso do Sérgio Brito. E eu não sei, eu acho que na época, o Living Theatre, sabe, a década de 70, que foi libertadora, com toda a repressão que se tinha, mas exatamente por causa da repressão que se tinha, é que se fazia necessário ter o Asdrubal, ter uma voz, ter, né, um facho de luz, e, enfim. Então, veio dessa vontade, dessa necessidade de se expressar, de falar, contar a nossa própria história. O Tratimilhão é contar a nossa própria história. Porque a gente procurou, nos clássicos, legal, bacana, mas não é isso ainda. E até que resolvemos, vamos contar a nossa própria história. Porque antes do Tratimilhão teve o Inspetor-Geral, que foi também um sucessaço, mas o grande sucesso, sem dúvida, foi o Tratimilhão, né? O mais premiado e tudo. Então, era isso, da necessidade de falar da gente no momento de repressão, no momento em que amigos sumiam. Na verdade, assim, a minha geração mesmo não teve na luta armada, mas a geração do meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, tinha gente que desapareceu, tem gente que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Histórias horrorosas. Então, a minha geração estava ali, eu estava 5 anos mais nova, olhando, né? Absorvendo aquilo tudo. E quando chegou a nossa vez, a gente precisava vomitar e nos colocar como seres planetários, que foi o que a gente fez ali. Me corrija se eu estiver enganado, mas o Asdrubal foi desses grupos que fez um enorme sucesso, porque ele tinha uma linguagem própria, ele tinha... Mas ele teve uma duração curta, na verdade, né? Olha... tem até documentário sobre Asdrubal, né? Tem. E ele teve várias fases, na verdade. Porque depois do Tratimilhão, a coisa, enfim, os caminhos se mudaram. Eu, por exemplo, saí do grupo, embora eu até tenha participado um longo pedaço da criação do Aquela Coisa Toda, mas eu já não estreiei naquela coisa toda, eu já fui seguir os meus caminhos. Mas eles continuaram, deram um curso lá no Arpoador, que aí foi um outro boom, porque saiu de lá Cazuza, enfim, gente muito bacana. Então, eles prosseguiram, mas já não era mais aquela coisa que foi o Tratimilhão. O Tratimilhão é não sei, uma coisa especial. Vocês todos são amigos ainda hoje? Não. Quer dizer, acho que eles são, entre eles são. Eu não. Tá. Bom, e você falou do Calabar. Então, conta um pouco do Calabar, que você falou que é anterior ao Asdrubal. Calabar também é outro marco, porque eu brinco que eu nunca estreiei profissionalmente em peça adulta, porque minha estreia foi Calabar. E... na época também o auge da repressão, 73 e tal. Enfim, era um espetáculo lindo, foi montado, foi visto por muita gente, porque o ensaio geral, o João Caetano estava lotado, tinha até baleiro, e era só ensaio.
mas como ele não aconteceu, eu acho que ficou uma coisa que durante muitos anos os atores todos, acho que até hoje a gente se reverencia. Quem foi calabariano se reconhece e, né, tem a estrela na testa dos filhos do Coronel Aureliano Buendia. Então, foi muito bacana e muito triste também, porque não aconteceu. Diz uma coisa para mim, Nina. Você estava falando aí dessa tua fase de formação, dessa tua fase inicial, profissional, Calabar, Asdrubal, que era o auge da ditadura militar, em que era preciso ter muita criatividade. Isso. Que é uma coisa, a repressão, a opressão, é uma coisa terrível, mas ela estimula, ela faz com que a criatividade seja mais aguçada. Olha, é difícil dizer, porque eu, particularmente, sou uma pessoa que eu prefiro trabalhar no amor, não na pressão, né? Tem gente que se sente estimulada quando é cobrada. Eu não é, eu sou libriana, eu quero amor, eu quero, né? Mas para algumas pessoas eu acredito que funcione como um estímulo a mais para ter mais argúcia, sei lá, não sei a palavra, mas ser mais esperto. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu tenho uma impressão, eu não tenho base de estudo nenhum para falar, eu nunca pesquisei, mas eu tenho a impressão que, por exemplo, o público naquela época ia ver teatro porque os textos falavam muitas vezes o que as pessoas queriam dizer. O teatro naquela época formou um público que foi se perdendo com o tempo. Você acha que a qualidade dos textos caiu? O que você acha que aconteceu? Além de toda uma questão econômica que não se pode desconsiderar, por que o teatro não é mais como era antes em termos de público? Olha, acho que se eu tivesse essa resposta, eu estava milionária, né? Porque eu virava produtora, a tal produtora que está aí no currículo. Eu não sei te dizer, mas eu sei que, por exemplo, eu fiz uma peça com o Anselmo Vasconcelos, que é um calabariano. O Anselmo está na minha vida, assim, e eu estou na vida dele, ao longo de vários trabalhos, todos muito importantes. Eu acho ele ótimo. Anselmo é a múmia. Eu ajudei a arrumar, enrolar gaze no dedo do Anselmo, porque era a múmia. Mas, enfim, Anselmo vem em Calabar, eu prometo que a minha primeira novela, outros filmes, Anselmo está, e eu estou lá também. E, enfim, fizemos uma peça chamada Marduk, que era um encontro da Hilda Hilst com o Caio Fernando Abreu, e um encontro eu e Anselmo. Agora eu esqueci a pergunta, olha que louca. Eu estava falando da coisa do teatro, do público. Tá, aí fizemos essa peça no Parque das Ruínas. E não tinha bilheteria, a gente passava um chapéu na saída. O número de pessoas que vinham encantadas, nos parabenizar, dizendo: eu nunca tinha visto teatro e eu estou apaixonada, eu nunca mais vou deixar de ver teatro na minha vida. Outra vinha dizer: nossa, essa peça mudou a minha vida. Enfim, então esse poder do teatro ele nunca vai morrer. Ele é imortal, eu acho. Né? Acho. Enquanto formos seres humanos. Pode ser que a gente vire robô e aí talvez mude, não sei. Eu acho que das atividades que o ator exerce, no circo, no rádio, no teatro, no cinema, na TV e agora na internet, o mais transformador ainda é o teatro, né? É o que tem mais capacidade de transformar quem vai ver. Isso, né? Aí, porque... Então, mas eu lamento tanto que não se tenha mais casas cheias, espetáculos de quinta a domingo, como antigamente tinha,
E também acho que, por uma questão de comercial, os textos já não são mais, em sua maioria, tão profundos, tão... Mobilizantes, né? Viagem minha ou isso acontece mesmo? Não, eu acho que isso acontece, com certeza, e é triste. Eu acho que tudo passa pela coisa da educação, sem dúvida alguma. Se você não recebe essa instrução, se você não recebe esse... né, desde cedo na sua vida, se você não é estimulado para isso, você vira é triste falar, mas um boçal, né, de certa forma. Eu tenho E a boçalidade... Pode falar, conclui. Não, é isso. Eu acho que o desprezo pela educação, o desleixo com isso tudo, as novas gerações não sendo formadas, mas, graças a Deus, sempre tem gente jovem interessada e pesquisadora e realizadora de teatro, e acho que sempre haverá. Agora, a massa é... Então, eu tenho a impressão, quer dizer, eu quero ter o otimismo de que essa pandemia veio para que a gente possa recomeçar algumas coisas do zero. Eu acho que formar público de teatro é uma coisa que, primeiro, que as pessoas sentiram falta de sair, e segundo, Sim. que eu acho que bons espetáculos podem começar a atrair, porque as pessoas estão ávidas. Eu queria ter esse otimismo, eu não sei se eu tenho completamente, mas, enfim, tomara que isso aconteça, né? Porque sofremos tanto nesses últimos 2 anos, né? Com perdas de pessoas e principalmente de trabalho, né? Sim. Algumas pessoas de ainda... vida. Vidas, não, e algumas pessoas ainda conseguiram, mas o técnico, aquela pessoa que trabalha na portaria do teatro, essas pessoas sobreviveram como, né? Tomara que, graças a Deus, parece que a coisa está retomando devagar, né? Sim. Agora, eu vi aqui, por exemplo, você falou de Tati Leão. Aí eu vejo aqui, Luiz, Sarita, Virgínia, Luci, Beth, Nina Leão. Como é que é? Vamos falar de composição, Nina. Como é que você compõe um personagem? De dentro para fora, de fora para dentro? Qual que é a tua base? Qual que é o teu... No que você se apoia para construir um personagem? Bom, eu acho que cada personagem ele se apresenta de uma maneira diferente e peculiar, cada um deles. Eu acho que eu sou muito intuitiva, porque eu tenho a pretensão de achar que o ator tem em si o universo. Se eu tenho o universo, eu só tenho que encontrar em que pedaço do universo aquele personagem está, mas ele está ali dentro. Agora, também acho que... caramba, tenho medo de falar, mas tem gente que fala assim, não, todo mundo é substituível, não existe insubstituível. Claro que não, mas quando você troca um ator numa peça, você troca tudo. Você troca a energia, você troca a concepção, você troca uma outra coisa. Então, o meu trabalho é sempre misturado. A coisa intelectual, de estudar, de tentar entender aquela alma vagante, e intuitivo. Agora, às vezes, um sapato me dá o personagem. Às vezes, um casaquinho que eu botei naquele dia falou, legal, entendi. Então, é tudo junto e misturado. Alguns são de dentro para fora, outros são de fora para dentro. E vamos seguindo, porque não existe certo e errado, existe eu fazendo aquilo ali, né? Só uma observação. Você, como eu, fala o personagem. Tem uma corrente que fala a personagem. Pois verdade... me dá uma agonia. Me dá uma agonia falar a personagem, mas eles falam que o certo é a personagem. Porque vem da persona, mas eu também me sinto estranho.
Bom, mas aí, Luiz, Sarita, Virgínia, Lucy, Beth, Nina Leão, 6 personagens num só espetáculo. Claro que você não é a única que faz isso, muita gente fez isso, mas Todos nós. Como é que é isso? Você tem que... Bom, o processo de criação do Tratimilhão foi uma coisa muito especial. A gente levou 9 meses fazendo esse espetáculo. E, embora hoje em dia o texto seja assinado pelo Hamilton Vaz Pereira, ele é uma criação coletiva. Não esqueçamos disso jamais. E na criação coletiva, todos nós fazíamos tudo. Então, havia improvisações, demorou muito tempo, porque haviam improvisações. Eu escrevia uma cena, levava, mas quem acabava fazendo a cena era a Patrícia, e vice-versa. E todo o processo foi muito, né, sabe, uma fusão de todos nós Criação naqueles coletiva. 9 meses. E, então, enfim... não sei te dizer especificamente. Eu ensaiei personagens que depois não fui eu que fiz. E coisas assim, entendeu? Mas como é que é fazer diferente no mesmo espetáculo? Trocava de figurino. Isso é importante. O figurino, você falou do sapato. O figurino ajuda a entrar e sair do personagem? Com certeza, totalmente. Totalmente. E quando figurino você convive é fundamental. muito... Quanto tempo, e quando você convive muito tempo com um personagem, por exemplo, no teatro, que você fica uma temporada inteira, na televisão, que você fica uma novela inteira, mesmo no cinema, que tem todo o processo de criação até chegar à filmagem, você convive com esses personagens no seguinte sentido. Está lavando a louça na tua casa. Putz, ela podia fazer isso aqui. Claro, esses insights vêm porque você está tão envolvido no processo que, claro, às vezes dirigindo o carro, para no sinal, vê alguém passando e fala: como é que eu não pensei nisso antes? Lógico, o tempo todo. O processo de criação é repleto disso. E eu acho que, ao longo da temporada, também as coisas vão modificando. Não é que você vai sair do personagem, não é isso. Mas eu acho que vão se ajustando coisas, você vai descobrindo, às vezes, coisas novas que você fala: como é que eu nunca vi essa faceta? E vice-versa, o seu colega também, ainda mais se for um colega generoso, que embarca com você nessa viagem. E eu, graças a Deus, sempre tive colegas super generosos, mas eu acho que sim, claro. No teatro, você vai descobrindo o personagem e vai acrescentando, vai tirando. Eu acho que é mais fácil a transformação do personagem, porque você vai aprendendo ao longo da temporada. Agora, como que a Nina de Pádua resolve um problema que, imagino, deve acontecer? Cinema e televisão não tem uma continuidade. Você grava, de repente, a última cena e grava a primeira, e aí você descobre, no meio do processo, gravando uma cena lá do começo, alguma característica que o personagem tinha, que você já gravou cena no começo. Como é que você resolve isso? Você coloca, por exemplo, um toque na orelha aqui. No começo, que é na cena que está sendo filmada, que é lá do começo. Mas você já gravou cena que ele não tem. Como é que você suprime isso? Na verdade, isso cabe mais ao diretor estar atento a isso do que propriamente eu, né? Porque o ator ali, claro, surgem coisas e às vezes cabe, às vezes não cabe. Não sei, acho que resolve na edição. Eu me enrolei na pergunta, mas deu para entender, né? Sim, mas eu acho assim que você descobre lá no final uma coisa que poderia ter entrado, vai ser uma decisão sua com o diretor. Olha só, o que você acha? Fala, mas aí
eu acho que é uma decisão mais negociada, não é uma coisa que, né, eu decida sozinha. Porque se for muito bom, o cara vai dizer, ah, não faz. Hoje em dia, então, que não é película, hoje em dia fala, faz, a gente grava aquilo de Hoje em dia é novo. digital, né? Não é? É. De repente, se valer a pena. Eu acho que é por aí. Não sei se eu te respondi, mas... Me diz uma coisa, Nina, você decora fácil? Decoro. A minha memória eu preciso escrever, ler e escrever, é visual. Às vezes, eu lembro assim, peraí, essa palavra está lá no final da página, aqui no cantinho, embaixo. Eu uso esse subterfúgio. Mas eu trabalho muito assim, por exemplo, quando eu recebo texto, eu primeiro escrevo em cima do texto com uma caneta preta, por exemplo, para grifar aquele texto. Mas eu não escrevo prestando muita atenção, não. Eu escrevo e estou vendo lá a CPI, entendeu? De olho na CPI, que é a minha novela preferida no momento. Estou adorando. Hoje, aliás, bom, enfim, depois a gente conversa. Mas, enfim. Então, eu vou escrevendo. Quando eu vou escrevendo e nem vou prestando atenção, aquilo já vai entrando um pouco no meu inconsciente. E aí depende de cada texto. Tem textos que são mais fáceis de você assimilar, porque é uma verdade para você e aquilo vem. Tem textos que são mais difíceis, que você fala, caramba, não acredito que eu vou ter que falar isso. Mas tem que decorar e tem que falar. E então o meu processo passa pela escrita. Eu preciso do papel, preciso escrever, preciso ler. Mas não é só ler, assim, eu leio, escrevo, entendeu? E aí vai. Até agora, eu sou uma senhora, daqui para frente talvez a coisa mude, eu não sei, espero que não. Mas também tem o seguinte, saiu dali, gravou, acabou, não tenho a menor ideia, não adianta vir para mim e dar a frase do seu personagem, porque eu não vou saber responder, porque eu não lembro mais. Sério? Deleta imediatamente.